Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Samuel, vou ler no capítulo 14, versículo 1 para frente. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra se prostrou, e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão. E a quem matou, para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: Injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o teu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, trazemo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá para livrar sua serva da mão do homem que tenta destruir, juntamente a mim e a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei. Meu senhor, para ouvir bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso?
E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, o rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Abisalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesú e trouxe Abisalão a Jerusalém. Então aqui a gente vê que Joabe usou essa mulher ali com uma história, ilustrou ali uma história, onde Davi conseguisse enxergar a própria história em relação ao que tinha acontecido aos filhos dele, né? Para que ele conseguisse trazer o Abisalão de volta ali, né? Para o convívio deles. Então aqui ele usou essa história, né? E Davi ali, né? Foi constrangido ali por essa história e acabou que fez, né? O que o Joabe queria, né? Quando ele usou essa mulher e colocou as palavras na boca dela, fez ela contar essa história para que Davi se identificasse através dessa história e para que o objetivo do Joabe e de Abisalão fosse concretizado ali, né? Então a gente vê que era um plano deles aqui e no 15 a gente já vai ver a rebelião de Abisalão e a fuga de Davi, né? Então existem pessoas que são assim, né? Elas têm assim um poder de persuadir, de manipular, de envolver as pessoas e as pessoas acabam fazendo aquilo que elas querem, né? Que elas querem que a pessoa faça, né? Aqui Joabe, ele, né? Mesmo Davi sendo um homem sábio, mas ele entrou aqui no jogo dele, né? Mas Deus nunca desamparou a Davi. Ele passou por muitas situações difíceis. Aqui era uma situação bem difícil, né? Porque ele já tinha perdido um filho, tinha passado pela situação de ver um filho abusar da própria filha dele, no caso irmã, né? E aí esse outro aqui, o assassino do próprio irmão. E de repente aqui nessa situação, Joabe fez essa mulher contar uma história e Davi entendeu ali o recado e acabou que trouxe Abisalão para perto e aqui no 15 Abisalão já começa novamente com a rebelião e Davi é preciso fugir, né, dali para não ser morto. Então nós temos que realmente assim estar sempre na direção de Deus na nossa vida e para a gente ter a direção de Deus na nossa vida, para não ser enganado nem pelo diabo, nem por pessoas usadas por ele e nem mesmo pelo nosso próprio coração, né? Porque o nosso coração também é enganoso. A palavra de Deus diz que, sobretudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que sai vida e morte, né? Então, e muitas vezes nós somos enganados pelas nossas emoções, pelo nosso próprio coração, né? E tem pessoas que têm esse poder aqui de iludir, de manipular, de envolver as pessoas, de enrolar, né? E fazer com que as pessoas façam o que elas querem que ela faça, né? Mesmo a pessoa sendo inteligente e sendo de Deus, as pessoas caem, né? Então aqui foi isso que aconteceu, né? Davi acabou fazendo o que Joabe queria, né?
e no final, e depois ele vai pagar um preço por isso também, né? Mas por isso que nós devemos sempre estar ali na direção do Senhor. E para estar na direção do Senhor, nós precisamos buscar essa direção, né? Procurar ouvir, estudar a palavra, não ler a Bíblia por ler, só para dizer que leu a Bíblia. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não, o importante é o que você leu, você guardar, né? Ficar na tábua do seu coração registrado, para você não esquecer mais. Ainda que você não lembre onde está o capítulo, o versículo, mas se aquela palavra ficar gravada dentro do seu coração, quando você precisar, aquela palavra vai vir, o Espírito Santo vai te lembrar. Então, não é a quantidade de vezes que você leu a Bíblia, mas é o que você leu, você guardar, né? Se conseguir ler a Bíblia inteira uma vez, 2 vezes, enfim, maravilhoso, mas o importante é o que você leu, estudou, pesquisou, você guardar no seu coração, porque ninguém vai roubar isso de você. Amém? E é um conhecimento que salva, que liberta, que traz vida e vida com abundância e vida eterna. Amém?